Permitido por mim. Beleza. Sempre que possível eu vou gravar, tá, pessoal? E aí eu já peço a compreensão de vocês, como a gente mencionou na aula passada, pela questão principalmente de quem, por um motivo ou outro, não possa estar nesse horário, né? E mas aí fica mais fácil de em outro horário assistir essa aula. É, inicialmente, já deixar aqui meu abraço, meu carinho pelas mulheres, né? Hoje, Dia Internacional das Mulheres. Parabéns a todas. A gente, inclusive, Colégio Agrícola e CCHSA, estamos, não sei se vocês assistiram, hoje pela manhã estamos o dia todo e a próxima. Eita, peraí, que ainda tem um pessoal que está chegando aqui. E a próxima quinta-feira, a Eu vou dar uma gente. saidinha aqui e voltar de novo, que é pra ver se melhora aqui, porque só o meu tá travando. Tá, Antônio, beleza. Nós estamos com um evento, né, em comemoração, um evento justamente relacionado ao Dia Internacional das Mulheres, mas que intenta exatamente combater a violência, né, contra as mulheres e abrir espaços de fala, né, e de discussões dentro da nossa instituição, porque em alguns momentos isso até, né, tem se naturalizado é, de forma negativa, né, inclusive naturalizado de forma negativa, porque a todo dia, a todo instante a gente vê em jornais, em redes sociais, notícias de violência contra a mulher. E nós, como instituição pública, eu acredito que a gente precisa ter esses espaços aqui dentro de discussão e de mudança de cultura mesmo, né? Acaba se tornando às vezes até uma coisa natural, como a gente estava discutindo hoje de manhã. E aí, pessoal, eu já faço o convite. Hoje à tarde a programação é às 2 da tarde, tá certo? E também peço licença a vocês, porque além desse evento, eu vou ter uma reunião também agora às 2 da tarde. Então eu vou iniciar o conteúdo hoje, tá certo? Sobre a parte de física mesmo, propriamente dita. Mas aí umas duas e pouco eu já vou solicitar a vocês, né, desculpas, porque eu vou precisar sair. E convido já para participar desse momento, que é um momento de importância, né, na nossa instituição também. Deixa eu abrir aqui então, compartilhar com vocês a apresentação da aula de hoje. Deixa eu ver. A gente. Cadê? Só um instantezinho, pessoal. Quando eu gravo, tudo que aparece na tela sai na gravação. Agora, quando eu estou aqui, quem está assistindo do Meet aí não assiste, não vê tudo também não. Cadê? Pronto. Isso, agora vocês estão vendo. Então, pessoal, pela ementa, pelo programa da disciplina, a gente já começa falando de força e leis de Newton, né? Só que aí eu vou pedir a vocês para revisar alguns conceitos que são anteriores à força, né? Mas de forma um pouco mais rápida, né? Eu até mencionei a vocês e coloquei junto com junto com a aula da a primeira aula, eu coloquei um livro de física, que é um livro, inclusive é interessante que aquele livro é uma versão moderna de um livro que quando eu fiz a graduação eu utilizei, que é o Halliday, né, o famoso Halliday. Depois ele veio em parceria com Resnick,
E agora já tem um outro cara que acho que atualizou esse livro deles. Então é esse livro que é bastante colorido. Eu gostei demais. A versão em PDF dele eu disponibilizei lá para vocês. Mas disponibilizei no sentido de que se tenha, claro, nós estamos num curso de graduação, de que vocês tenham uma referência de um livro de física a nível de graduação, né? Então, mas nem tudo eu vou pegar de lá, tá certo? Se vocês tiverem interesse, eu posso até disponibilizar uma coleção que eu tenho em PDF também em nível de ensino médio, tá? Porque a gente vai ficar meio que com um pé no ensino médio e um pé na graduação. Então, alguns conceitos, por exemplo, velocidade mesmo, eu vou apresentar no nível de graduação e também vamos trabalhar, né, com alguns conceitos no nível de no nível de do ensino médio. Pessoal, se alguém quiser falar aí, liga aí o som, porque aí eu tô aqui na tela, tá? Na outra tela aqui eu não consigo ver. Professor Rodrigo, Oi. se realmente o senhor puder disponibilizar o PDF a nível de ensino médio, eu agradeço. Porque, como você está falando, né? Vai pegar um pouco de médio e graduação. Então, se puder disponibilizar, eu agradeço. Isso. Eu vou colocar, quando terminar essa aula que eu salvar, Tavares, né? Eu coloco o PDF junto, tá certo? Gente, Perfeito. um dos. Tranquilo, Tavares. Um dos primeiros conceitos que a gente inicia a parte de mecânica, né? É velocidade e aceleração. Eu não vou nem falar de alguns conceitos como distância, como variação de posição, como trajetória, porque isso aí, inclusive, ao longo do curso, se for preciso, a gente revisa rapidamente, mas eu acredito que a grande maioria já tem uma certa noção, né? Mas eu queria iniciar com a parte de velocidade, justamente porque é o primeiro conceito que a gente já vai utilizar algumas definições que envolvem uma matemática que é do ensino superior, que é o cálculo, apesar de que eu não vou solicitar de vocês, pelo menos a princípio, nenhum cálculo utilizando derivada e integral, né? Apesar de que eu vou apresentar aqui essas definições. Eu não sei se, eu nem, falar a verdade, eu nem conferi se física vem depois de matemática, né? Eu vi algumas pessoas falando da disciplina de matemática lá no grupo, então eu acho que talvez até elas estejam na grade de vocês, elas estejam no mesmo semestre, né? Mas eu vou falar porque Estão lá como básicas, professor. é no mesmo Como matérias semestre, básicas. É, é. né? Se Pronto. for, tipo, física é um na frente, mas, tipo, não é muita coisa. Pronto, mas aí sendo depois de matemática a gente já consegue falar de derivada e de integral, né? Acho que vocês pelo menos já ouviram falar nisso. Então, ó, no ensino médio a gente fala de velocidade escalar média como sendo, né, a velocidade escalar média que eu vou né, representar por Vm, velocidade média ou escalar. Escalar aqui no sentido de que eu estou levando em conta somente valores, né? A diferença entre uma grandeza escalar e uma grandeza vetorial é que a grandeza escalar eu só levo em conta o valor e a unidade, e a vetorial ela tem uma direção e um sentido, apesar de que a gente sabe que velocidade é uma grandeza escalar, vetorial. Mas aqui quando eu falo de velocidade escalar média, eu estou levando em conta somente o valor e a unidade, né? Por definição, a razão... Ó, gente boa, deixa eu só comentar uma coisa que eu sempre comento com meus estudantes. Quando vocês em física ou matemática, ou em qualquer disciplina, na verdade, escutarem essa palavra razão,
entre um valor e outro, razão, gente, é sempre divisão, tá certo? A razão entre o espaço percorrido, que eu estou representando por ΔX, e o intervalo de tempo, ΔT. Então, o que é que eu estou dizendo? É a divisão entre o valor do espaço percorrido e o valor do tempo gasto para percorrê-lo. Assim, a expressão matemática da velocidade escalar média é: velocidade escalar média é o espaço percorrido dividido pelo intervalo para percorrê-lo, ou se a gente utilizar esses símbolos, é ΔX sobre ΔT, né? Delta, que representa em física, em várias disciplinas, uma variação, e é outra palavra também que a gente usa com bastante frequência: a variação do tempo, a variação da posição, a variação da velocidade. Essa palavra variação, matematicamente, ela significa uma subtração. Variação de uma grandeza é sempre o valor dela final menos o valor dela inicial. Então, se alguma coisa varia, é porque ela está mudando. Se ela muda, ela está saindo de um valor para outro, né? É tanto que se uma grandeza, a variação dela for zero, significa que ela não mudou o seu valor, né? Mas quando a variação dela é diferente de zero, ela muda o seu valor. E o valor, né, da variação, ou seja, quanto ela mudou, é o valor que ela tem agora menos o que ela tinha, né? A unidade que a gente mede velocidade, tanto se ela for escalar, média, se ela for instantânea, é obtida pela razão também, pela divisão entre as unidades de espaço percorrido, do comprimento e do tempo, né? Então, no sistema internacional, que aí eu também já estou levando em conta que vocês conhecem o sistema internacional, né? A unidade de comprimento é o metro e a do tempo é o segundo. Então, por isso que no sistema internacional a gente usa a unidade de velocidade como sendo de metros por segundo. Apesar de que no dia a dia, né, a gente trabalha com quilômetros por hora. Então a gente tem uma transformação aqui que a gente pode fazer para passar de metros por segundo para quilômetros por hora, ou vice-versa, de quilômetros por hora para metro por segundo, né? Esse 3,6 ele tem a ver com os valores de transformada de horas para segundo. Então, se eu tenho uma hora, corresponde a 3.600 segundos, e 1 quilômetro corresponde a 1.000 metros. Então, veja, se eu transformo de quilômetro para metro e de hora para segundo, eu vou ter, né, uma razão de 3.600 dividido por 1.000. É de onde vem esse 3,6, tá certo? Então, se eu quero transformar uma velocidade de quilômetros por hora, 90 km por hora, quanto é em metros por segundo? Dividido por 3,6, né? Que inclusive dá 25. Professor, Oi. mas tipo assim, uma hora que vai multiplicar para dar 3,6, é? Não entendi muito bem. Não, eu estou dizendo que o valor de 3,6 ele vem da relação entre hora para segundo e quilômetro para metro. Porque uma hora tem 3.600 segundos. Então, guarda esse 3.600 aí. E quilômetro para metro é 1.000. Então, eu tenho 3.600 dividido por 1.000. 3.600 dividido por 1.000 é 3,6. Né? É isso que eu estou dizendo. De onde surge esse número? Porque esse número não é aleatório, né? Mas é a relação que existe entre hora e segundo e quilômetro para metro, tá? Então, e aí se for preciso, bom, na verdade, todas os cálculos que a gente for fazer, né, a gente precisa... Tem alguém entrando aí, é? Eu tenho que... Tem. Cadê? Poxa. Tem Rodrigo aqui, ó. Gente, se alguém tiver lá no chat... Estão pedindo, tem aluno pedindo a entrada aí. Isso, por favor, me avisem, tá? Eu vi só o Rodrigo aqui, que era quem estava
na minha tela, tá certo? Deixa eu voltar para cá. A definição de velocidade escalar instantânea é um pouco diferente. Bom, então a gente vai fazer uma diferença entre uma velocidade média e uma velocidade instantânea. A velocidade média é uma distância que você percorre dividido pelo tempo de percorrer, tá? Só que a velocidade instantânea é a velocidade a cada instante. Então, por exemplo, eu resido em Remígio e eu venho para aqui para Bananeiras praticamente todo dia, e eu gasto em torno de uns 40 minutos, vou pegar aí uma meia hora, 0,5 horas, e vamos dizer que dá um pouquinho mais, dá uns 36 quilômetros mais ou menos, né? Então, se eu dividir 36 quilômetros por 0,5 horas, eu tenho uma velocidade média de 72 quilômetros por hora, né? É uma velocidade bem alta, inclusive, mas não é só meia hora que eu gasto, não, eu gasto mais. Mas é uma velocidade média, porque eu pego a distância toda e divido pelo tempo todo. Porém, se eu vier observando o velocímetro do meu carro, ele não vai estar em 72 quilômetros toda hora, né? Desde a hora que eu saio até a hora que eu chego aqui. Por quê? Porque primeiro que eu já saio com a velocidade zero, né? Eu preciso acelerar para o carro começar a andar. Depois tem um quebra-mola que eu diminuo. Depois tem uma ladeira descendo que aumenta a velocidade. Depois uma ladeira subindo. Enfim, né? A velocidade em todo o percurso ela vai se alterando. Pode ser até que em algum trecho ela fique constante, né? Ela não mude por alguns segundos ou até um minuto, alguma coisa do tipo. Mas na grande maioria das situações ela vai mudar. E aquela velocidade medida pelo velocímetro é o que a gente chama de velocidade instantânea, é a velocidade no instante, né? A diferença aparece porque para determinar a velocidade escalar instantânea de um corpo é necessário considerar um intervalo de tempo infinitamente pequeno, um instante. E aí, gente, é onde a gente começa a utilizar a matemática do cálculo, né? Para a gente ter algumas definições. Então, da mesma forma que a matemática que a gente chama dentro do cálculo, ela precisa de algumas definições, né? Que inclusive muitas vezes a gente nem usa. Se vocês já fizeram a disciplina de cálculo, a gente começa estudando o que é um limite e tal, para que do limite a gente defina a derivada e a integral, né? E depois que a gente aprende a utilizar a derivada e a integral, o limite a gente não usa mais para nada, não serve para nada, falar a verdade. Justamente, agora na matemática a gente está começando com o limite da função, para depois começar as derivadas. Na verdade, para vocês terem uma ideia, historicamente, a ciência, ela às vezes ela se desenvolve uma parte na frente, depois tem que regredir. A derivada e a integral elas foram desenvolvidas primeiro do que o limite, né? Aí depois de muito se utilizar, uns matemáticos chegaram e disseram, mas isso aqui para funcionar precisa que haja uma coisa anterior. E a coisa anterior é justamente o limite, né? Então a ideia de limite ela foi construída posteriormente, a de derivada e de integral, mas quando a gente vai trabalhar num curso de cálculo, a gente começa justamente explicando o que é limite, para a partir do limite explicar o que é uma derivada, e a partir da derivada a gente definir a inversa da derivada, que é a integral, né? Mas eu vou dizer uma coisa, depois vocês aprendem derivada e integral, o limite não vai servir mais para nada. Então, velocidade instantânea, ou aqui eu estou utilizando um v de x, ou seja, a velocidade em uma posição, em um ponto, né? Ela vai ser definida, a gente tinha que a velocidade média era o ΔX dividido pelo ΔT, né? Só que a velocidade instantânea, ela vai ser em um instante. Então, essa variação do tempo, ela vai tender a zero, tá? Então, a diferença quando a gente usa isso aqui é que a gente não usa mais o delta, né?
a gente vai usar um d de x sobre d de t, ou seja, a derivada da posição em relação ao tempo, né? Que aí eu vou ter uma velocidade em um ponto da trajetória e não a velocidade média, tá certo? Bom, estou apresentando isso aqui porque nós Então, estamos... tipo, professor, não usa mais delta, só usa D. Isso, veja, se eu for trabalhar com velocidade média, eu uso ΔX e ΔT. Se eu for trabalhar com velocidade instantânea, d de x sobre d de t. Ou seja, aqui eu já saio, né, do ensino médio, que é ΔX sobre ΔT, para o superior, se assim, né, para uma graduação, onde eu já tenho uma definição de velocidade como sendo a derivada, né, inclusive a derivada primeira em função do tempo. Gente, vou dizer novamente, não vou estar utilizando essas definições de derivada e de limite para a gente fazer nossas atividades, não, tá certo? Eu estou só falando para vocês terem conhecimento e ouvirem falar. Não vão começar a se aperrear aí não e desistir da disciplina ainda não, pelo amor de Deus. Professor, Diga. só mais uma coisa. Razão é divisão e variação é subtração. Isso. Exatamente. Tá? Mas só mais uma dúvida. Variação não pode ser soma também não, já que é uma mudança? A definição de variação é sempre o valor final menos o valor inicial. Eu posso, inclusive, somar se uma dessas grandezas forem negativas e a outra positiva, tá certo? Eu posso somar, mas a definição de variação é sempre a subtração. Valor final menos o valor inicial. Certo? A velocidade instantânea, aí tem aqui exatamente o que eu disse, é a derivada primeira da função, né, de x de t em relação ao tempo. Então, nesse caso, para encontrar a velocidade, é porque eu nem coloquei, mas até tinha um gráfico. Para encontrar a velocidade, eu preciso de uma função, né, que lá no primeiro ano é a função do... Como é que a gente chama? É função... Eu esqueci o nome agora. Função horária do movimento, né? Mas não se preocupem ainda com isso. Então, essa definição aqui é só para a gente ter noção, certo? Mas na área de vocês, aquilo que eu falei há 15 dias atrás, né? Eu passei o fim de semana pensando em exemplos que fossem mais significativos para vocês de agroecologia. E aí uma das coisas que a gente mais escuta, eu não sou da área, mas vocês que são, e mesmo assim eu ainda escuto, é uma relação que a gente sempre faz de velocidade com, por exemplo, crescimento. Quer seja de animais, quer seja de vegetais, quer seja inclusive de desenvolvimento de algumas características. Então, por exemplo, a velocidade com que um suíno ele aumenta o seu peso, né? Aumenta a sua massa, enfim. E aí eu dei uma pesquisada rápida, aqui tem inclusive um link aqui onde eu peguei essas informações, que diz assim, né? Sobre crescimento de suínos. E eu peguei uma fotozinha aqui só para ficar bonitinho. A fase de crescimento de suínos, né, novinhos, acontece aos 63 ou 70 dias de vida dos suínos até os 100 a 110 dias. Ou então dos 25 aos 29 quilos, que é mais ou menos nesse período aqui, né, e dos 50 aos 65 quilos nesse dia aqui, né? É o momento em que os animais são separados por peso e sua taxa de crescimento é acelerada. Vejam que um pouquinho mais na frente eu vou comentar também a questão da taxa. Uma taxa é sempre também uma divisão de um valor por algum período de tempo, tá certo? Quando fala de taxa de crescimento é acelerada. Isso significa que o aumento, nesse caso aqui, do ganho de peso, ele vai crescendo, né? Então, entre esses dias aqui. Então, eu peguei um exemplo
de uma questão assim. Considera um suíno que aos 70 dias de vida tem peso de 26 quilos e ao atingir 110 dias ele alcança uma massa aí de 64 quilogramas, né? Então, calcula a velocidade média de crescimento, ou seja, calcula a velocidade média, nesse caso, de ganho de peso, né? De ganho de massa. E aqui está a unidade, ó, em quilogramas por dia. Então, vejam que velocidade na física, ela tem uma definição que ela é extremamente precisa. Velocidade em física, né, na disciplina de física, ela tem a ver com um deslocamento e um tempo. Então, é uma distância que é percorrida por tempo. Mas no nosso dia a dia, nas nossas profissões, como a de vocês, velocidade ela foge um pouco disso aí, né? Se eu fizer a medida, por exemplo, do crescimento, da velocidade de crescimento de uma planta, sei lá, deixa eu pensar aqui, uma cultura do milho, por exemplo, né? Então eu posso fazer medidas de distância, de tamanhos e dividir pelo tempo. Mas numa situação dessa dos suínos, eu não vou ter uma distância, eu vou ter uma massa. Então, o que a gente chama muitas vezes de velocidade, né, velocidade de crescimento, é o que a gente chama de taxa de crescimento, tá? Então, eu estou dizendo isso porque se vocês forem questionados cientificamente... Oi? Tem alguém pedindo para entrar? Não, né? Se vocês forem questionados cientificamente, isso que a gente chama de velocidade de crescimento realmente não é velocidade, é uma taxa de crescimento, né? Mas no dia a dia a gente conversa sobre velocidade de crescimento. Então, nessa situação, a velocidade ou a taxa, que aí taxa é qualquer quantidade em função do tempo, né? Velocidade é somente o tempo. A velocidade de crescimento é a taxa. E aí a palavra taxa tem a ver com divisão, é como uma razão, né? É uma razão, só que a taxa ela é mais específica porque ela é uma razão sempre em função de um tempo, tá? É a divisão do ganho de peso em função do tempo, que nesse caso vai ser em dias, né? Então a gente vai ter a seguinte divisão. Se a gente quiser calcular essa taxa, que é essa velocidade que a gente está chamando, eu vou ter a variação do peso dividido pela variação do tempo. No caso, o peso aqui, que a gente também é a massa, né, do suíno. O peso, na verdade, em física, é uma força, não é a massa. Então, é a massa de 64, a massa final, né, o ΔT, né, o ΔP aqui, a variação do peso, é o peso final menos o peso inicial. E a variação do tempo é o tempo final menos o tempo inicial. Então, eu vou ter 64, que é a massa final, menos 26. E o tempo, que é de 110 dias, menos 70. Nesse caso, inclusive, um exemplo que eu não preciso fazer transformações de nada aqui, né? Só pegar os valores, subtrair e fazer a divisão, que vai me dar uma média, inclusive, né, gente? É uma média. Tá vendo que eu estou usando delta, né? É uma velocidade, uma taxa média aí de crescimento. Então, de quase 1 quilo de aumento de massa por dia, né? 0,95. Falta 50 gramas aí só para ser 1 quilo por dia. Então, eu posso, se eu, por exemplo, precisar, fazer um cálculo também qual é por hora. Então, ao invés de dia aqui, 110 dias, menos 70, que dá 40 dias, eu posso transformar isso aqui em horas, né? Então, eu multiplico 40 por 24 e eu vou ter qual é aproximadamente, né, o ganho de peso a cada hora. Apesar de que essa é uma informação que não nos interessa muito, porque ele distribui isso igualmente, e aí, por exemplo, no período que os suínos estão dormindo, não estão se alimentando, né, ele vai estar mais ou menos com a mesma taxa de quando eles estão acordados se alimentando. Então, não é muito interessante, mas é possível, né? Então, um exemplo aqui,
Outro conceito que eu queria comentar antes de entrar na parte propriamente de força é o de aceleração, né? E velocidade e aceleração, eles estão ali, ó, juntinhos, coladinhos, né? Um em carne. Por quê? Porque enquanto que a velocidade é a mudança da posição com o passar do tempo, a aceleração, gente, significa uma mudança na velocidade, né? Então, quando você tem algum corpo mudando sua velocidade, é porque ele tem aceleração, né? Então, a aceleração é a grandeza física que mede a variação da velocidade, a mudança. Então, variação é sempre uma mudança, gente. Velocidade de um móvel em função do tempo. A unidade de aceleração do Sistema Internacional de Unidades, SI, é o metro por segundo ao quadrado. Se parece bastante com o de velocidade, mas se diferencia por esse quadrado aqui, né? Metro por segundo ao quadrado. Se a velocidade do móvel, de alguma coisa que se move aqui, tá? Muda de uma maneira uniforme, a sua aceleração ela é constante. E o seu movimento é dito movimento retilíneo uniformemente variado. Isso aqui a gente vê lá também no primeiro ano, né? É o MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. Caso a velocidade do móvel mude aleatoriamente, dizemos que o movimento é variado. Que é o caso, por exemplo, que eu mencionei, né, de um automóvel, qualquer coisa desse tipo. Além disso, o movimento em que há o aumento de velocidade, ele é dito acelerado, né? Então você tem uma aceleração e a gente vai ter uma aceleração positiva. Enquanto o movimento no qual ocorre a diminuição da velocidade, ele é chamado movimento retardado e a gente vai ter um sinal de menos para a aceleração, uma aceleração negativa. Então, quando um corpo, um móvel, tem uma aceleração positiva, ele está aumentando sua velocidade. Se você vê alguma coisa com aceleração negativa, ele está diminuindo sua velocidade, né? Então, às vezes fala-se muito dessas acelerações da economia, né? Uma aceleração positiva, a economia está aumentando, né? A aceleração negativa da economia, a economia está desacelerando. Quando o movimento for uniformemente variado, a aceleração terá sempre o mesmo modo. Ah, sim, beleza. Quando a aceleração ela for constante, né, ele quer dizer que o movimento vai ser uniformemente variado, a aceleração vai ser constante, né? Isso significa que a velocidade vai mudando, mas ela vai mudando a taxas que a gente consegue prever, inclusive. Em um movimento acelerado, o corpo percorre distâncias cada vez maiores em um mesmo intervalo de tempo. Por quê? Porque a velocidade vai aumentando, né? Então, essa é a definição de aceleração média, né? A aceleração média vai ser uma variação da velocidade dividida pelo tempo, onde A é a aceleração, a M aqui, aceleração média, dada em metro por segundo ao quadrado. A variação da velocidade... Oi. Aí no caso já pode trocar esse delta por D. Daqui a pouco, né? Porque essa daqui é a aceleração média. A gente usa delta. A aceleração instantânea, a gente muda o delta por D. Então vai ser dV sobre dt, né? A velocidade medida em metros por segundo e o tempo medido em segundos. Dizer que um móvel tem uma aceleração média, estou falando de aceleração média, de 5 metros por segundo ao quadrado, por exemplo, equivale a dizer que a cada 1 segundo que esse móvel está se movimentando, a velocidade desse móvel ele aumenta em 5 metros por segundo. Então, por exemplo, você tem um móvel, sei lá, uma bicicleta, uma pessoa numa bicicleta que está parada. E essa pessoa vai impor a essa bicicleta e a ele mesmo, né,
uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Significa que depois de 1 segundo, a velocidade já não vai ser mais 0, vai ser 5. Depois de mais 1 segundo, vai ser 5 mais 5, vai ser 10. Depois de mais 1 segundo, vai ser 10 mais 5. Ou seja, a cada segundo vai aumentando 5 metros por segundo. Claro que isso aí não é infinito, né? Vai chegar um momento em que a pessoa já vai cansar, não é o flash, né? Vai cansar e vai, no máximo, manter aquela velocidade. Mas nos instantes em que a aceleração ela for constante, Professor, o aumento da quando velocidade chegar na é velocidade, constante. professor, Perdão, como aí é? nesse caso a velocidade seria constante na máxima. Isso, aí, porque aí a aceleração vai mudar, né? Eu digo assim, enquanto a aceleração estiver ali, né, de 5 metros por segundo, a velocidade está aumentando. Mas não existe equipamento, pessoa no mundo que consiga manter essa aceleração infinita. Então, o que é que acontece? Geralmente, por exemplo, corredores como o Usain Bolt, eles têm uma grande aceleração no início e depois eles mantêm a velocidade que eles chegaram, né? Apesar de que até para manter a velocidade a gente também desgasta, né? Gasta energia. Mas a aceleração ela faz com que você mude a velocidade, e se você mantém a mesma velocidade, a aceleração já desaparece, né? Então, lembre-se, eu gosto sempre de pedir aos estudantes que associem aceleração à mudança de velocidade. Então, se a velocidade está mudando, está aumentando, você tem uma aceleração positiva. Mas se chega um momento que a velocidade ela passa a se manter a mesma, a aceleração já não existe, é zero. Por quê? Porque se a aceleração é mudança na velocidade, se a velocidade não muda, não tem aceleração. E se essa velocidade, por acaso, depois ela começa a diminuir, você volta a ter aceleração, só que uma aceleração negativa. Porque a aceleração positiva ela aumenta a velocidade, a aceleração negativa ela diminui a velocidade. E quando você não muda a sua velocidade, a aceleração é zero. Essa associação, gente, ela vai ser super importante para a gente entender as leis de Newton, né? Porque a lei de Newton, inclusive a definição de força, né, que tem a ver com força, está diretamente relacionado com a aceleração, tá? E um pouquinho mais na frente a gente vai ver. Então, aqui só tem um comentário rápido também com relação à unidade de aceleração, que na prática, porém, pode ser usada outras unidades como o quilômetro por hora por segundo, mas é uma unidade que dificilmente a gente vê, tá certo? Mas eu estou comentando aqui só no sentido de que, se em algum momento vocês escutarem falar, né, de uma unidade dessa, inclusive não é nem quilômetro, eu vou até pedir desculpa, gente, não existe essa barra aqui não, tá? É um vezes aqui, quilômetro por hora vezes segundo. Tá errado isso aqui, eu tenho até que corrigir. A aceleração constante. Bom, aqui é mais ou menos esse comentário. Professor, licença. Diga. Professor, Ricardo está tentando entrar na sala. Ah, tá. Obrigado, gente. Deixa eu ver aqui. Opa. Não tá aparecendo para mim, não. Peça para ele pedir novamente, por favor. Velocidade, só esse comentário que eu acho que eu acabei de fazer aqui. Velocidade e aceleração são fundamentalmente, sim, isso aqui é outra coisa. Grandezas vetoriais, pois são definidas por seu módulo, direção e sentido. Porém, no estudo da cinemática é comum a gente resolver problemas que envolvam deslocamentos retilíneos, ou seja, os que ocorrem em uma única direção. O que é que esse comentário quer dizer? É que velocidade e aceleração é o que eu tinha comentado um pouquinho antes. Uma grandeza vetorial
por exemplo, velocidade. Eu digo assim. Chegou não. Quem conhece Solane e Bananeiras, são cidades praticamente coladas, né? Eu digo assim, gente, tem um automóvel se deslocando entre Solane e Bananeiras a 30 km por hora, né? Então, essa é uma informação que eu tenho a unidade, que é km por hora, e tem o valor dessa unidade, que é 30, né? A velocidade de 30 km por hora. Isso, para uma grandeza vetorial, é o que eu chamo de módulo, tá? Mas alguém pode perguntar assim, mas ele está indo na direção de Solânia ou de Bananeiras? Né? Quando uma grandeza, né? Grandeza física, no caso, velocidade, aceleração, massa, força, quando você pode perguntar se ela está indo para um lado, para o outro, para frente, para trás, e essa pergunta ela faz sentido, né? Essa grandeza é uma grandeza vetorial. Então, sim, o automóvel ele pode estar indo na direção de Solânia, é uma direção, ou na direção de Bananeiras, é outra direção. Então, faz sentido eu fazer uma pergunta dessa, né? Então, velocidade é uma grandeza vetorial. Agora eu acho que ele... Isso, Ricardo Monteiro. Agora chegou. Boa tarde, Ricardo. Desculpa aí. Quando você tem uma grandeza em que você pergunta, né? Por exemplo, o elevador ele está com a velocidade, sei lá, de 2 metros por segundo. Eu posso perguntar, mas essa velocidade é para cima ou para baixo? Faz sentido, né? Faz sentido, porque o elevador pode subir ou pode descer. Professor, Oi. fórmulas de cálculo importantes, o senhor vai disponibilizar depois para o pessoal que tem menos afinidade, menos consciência física? Posso fazer um resumo, sim, viu? Tranquilo. Porque, assim, tem pessoas que não tem não é que não tem acesso, mas de repente não sabe o livro que procurar. Então é interessante o senhor fazer esse guia para esse pessoal. Pronto. Gente, deixa eu colocar uma coisa aqui. Certo, Pedro? Eu posso fazer tranquilo. Uma das coisas que eu queria que vocês entendessem é mais o sentido dos conceitos de que o cálculo, tá? Porque assim, cálculo, tudo bem, eu vou solicitar que vocês façam alguns cálculos, mas quando a gente faz um cálculo e não entende o que é que está fazendo, muitas vezes não faz sentido. E aí eu me lembro, eu gosto de usar sempre um texto que uma vez eu li na Super Interessante, já faz uns quase 30 anos. Mas era uma coluna que existia de um cara que era matemático, e eu acho que, eu não sei se ainda tem, mas antigamente tinha uns exames, era o ENAD, né? Acho que é o Exame Nacional da Graduação, né? Que tinha uns exames que ao final fazia. E o cara comentava o resultado de uma prova de engenharia civil. É melhor o senhor fazer o guia mesmo, porque tem um pessoal que está desistindo aqui no grupo. Homem, desistindo. Eu já disse para vocês terem paciência, pessoal, pelo amor de Deus. Eu não quero assustar vocês, não. A gente não vai trabalhar nesse nível matemático, não, viu? Não se copiar, professor. É porque eu estava tentando copiar aqui, né, para fazer resumo, assim, né? E aí toda vez que eu estava copiando, aí o senhor mudava e eu não terminava de copiar. Tá. O senhor pode disponibilizar os slides no final, né? Eu posso colocar esses slides lá também, tá certo? Eu só peço que eu vou fazer uma confissão aqui e vocês... Ela vai ficar gravada, galera. Tá gravando também, e é por isso que eu vou confessar. Tem algumas imagens, gente, que eu pego da internet e eu não faço a referência. Então, isso é inclusive bem complicado, né? Porque é como se eu estivesse usando como se fosse meu. Mas essas imagenzinhas, alguns eu boto até a referência ali. Mas é mais para ilustrar mesmo do que para dizer que fui eu, né, que tirei. Porque, professor, o pessoal já vem com o trauma da matemática, né? Porque é justamente isso que acontece que o senhor estava falando. A gente faz muito cálculo
e acaba não sabendo para que serve aquele cálculo, né? Ou não consegue dizer uma razão daquele cálculo, né? E geralmente a física tem cálculo, não tem para onde correr. É por isso que, assim, eu não excluo os cálculos, mas eu acho que eu diminuo o peso deles, tá? Porque... e aí, só para eu terminar a historinha, foi um exame de engenheiros, né, que terminaram o curso, e na verdade era para calcular o tamanho da tubulação de uma casa, sei lá, da rede sei lá, de esgoto, alguma coisa assim, de uma casa. E ao final, para vocês verem como às vezes é apenas um detalhe, mas é um detalhe que faz a diferença. O cara, ao invés de usar milímetros, mm, ele usou metros. Então, besteirinha, né? Só esquecer um mzinho. Mas para vocês terem ideia, a diferença entre o que ele tinha calculado, né, e o real é que a tubulação, a casa ia caber dentro. Ia caber dentro do tubo. Então, ou seja, não adianta você só fazer o cálculo. Você tem que saber o que é que aquilo está significando, né? Era muito isso que eu escutava na minha graduação. Pessoal, 2h12, eu vou terminar só essa parte de aceleração e aí eu vou pedir licença a vocês para poder ir para essa reunião, tá certo? Mas deixa eu só... para resolver esse exercício não é necessário recorrer ao formalismo vetorial. Isso, a gente não vai utilizar algumas coisas de vetorial, tá, para fazer os cálculos, mas eu preciso também, num curso de graduação, mencionar essas coisas, tá? Então não posso simplesmente descartar, porque aí depois, em algum momento, vocês se deparam com um vetor e dizem, opa, não sei nem para onde é que isso vai, né? E aí, comentar aqui também sobre a aceleração média, a diferença entre aceleração média e aceleração instantânea, né? Que... cadê? Aceleração é a medida da variação da velocidade instantânea. Então, é só aquela definição também, ó, da aceleração instantânea a partir do limite. Então, vocês veem que a aceleração continua sendo ΔV sobre ΔT, só que agora eu aplico um limite onde ΔT vai para zero. Então, aquilo que a gente tinha comentado, o delta se transforma em derivada, né? Em dV sobre dt. E só para lembrar um pouquinho que a velocidade, como a gente definiu também como dx sobre dt, se você tem uma derivada aplicada dentro de outra derivada, você tem uma derivada segunda, né? Então, só esse detalhezinho aqui, que é a aceleração instantânea. É a derivada primeira da função da velocidade em relação ao tempo, mas também pode ser a derivada segunda da função, né, da posição em relação da função horária. Opa. Certo? Então, só esse detalhezinho aqui, que isso a nível de graduação a gente precisa mencionar. E aqui, ó, eu acho que vocês que ainda não viram a parte de derivada integral, é só para exemplificar mais aqui, que você tem a relação entre as três grandezas, a posição. Se você tem a função da posição, a função horária, né, do movimento, você derivar uma vez, você encontra a velocidade, que essa velocidade ela pode também ser uma velocidade que apareça na forma de uma função, tá? Se ela aparecer como um número, é porque a velocidade é constante. Se a velocidade aparecer como um v igual a, sei lá, como é? 5 mais 2t, por exemplo. É uma função de primeiro grau. Aí você pode derivar ela novamente, que você vai encontrar a aceleração. Professor, só uma dúvida. Isso que você está falando aí de derivada segunda, é aquela mesma coisa que diz primitiva, antiderivada, é a mesma coisa isso aí? A primitiva é a primeira, né? Aí já tem a segunda derivada. Sim, é a derivada segunda. Mas é esse mesmo procedimento, né, que você está falando. Né? Isso. Okay. Se você diferenciar... Mas aí tem uma diferença, que a primitiva não é a segunda derivada, não. Não, a primitiva é a primeira.
Isso, né? a segunda derivada é a derivada da primeira derivada. Você deriva uma vez, depois deriva E novamente. deriva novamente. É, Exatamente. Então, o exatamente. matemático já está ligado já. Isso. Aí, se você derivar a posição uma vez, você encontra a velocidade, se derivar novamente, encontra a aceleração. E a partir da aceleração, se eu fizer a operação contrária da derivada, que é a integral, né? Se eu integrar a aceleração, eu vou encontrar, ó, a velocidade é igual à integral da aceleração. Então, da aceleração eu posso encontrar a velocidade integrando em dt, integrando no tempo, né? E eu posso, se eu obtiver a velocidade, eu posso integrar novamente e encontrar a expressão da posição. Então é só para mostrar a vocês que essas três grandezas elas estão ligadas, e é uma coisa que no ensino superior, com a ideia de derivada integral, a gente consegue de uma encontrar as outras. Não uma coisa, não necessariamente que a gente consiga lá no ensino médio, né? Porque a gente precisa dos tempos. Pessoal, aí na sequência, assim, aqui eu ia só colocar um exemplo de aceleração, mas eu acho que aí voltado para a área de vocês, que é na verdade, no nosso dia a dia, como a gente coloca, né, a aceleração do aumento da temperatura, né? E aqui eu ia comentar rapidamente sobre a aceleração do aumento de temperatura global, né? A gente tem visto, e aí esse relatório do IPC ele é do ano passado, ó, de 2021, tá certo? Mas aí, pela questão da hora aqui, e aí eu quis comentar sobre aceleração e velocidade justamente para a gente já entrar na ideia de força, que a gente vai usar esses dois conceitos, tá certo? Com uma ideia já mais fresquinha. Mas aí eu vou pedir licença a vocês, pessoal, em função dessa reunião. Brasil, licença. O senhor conseguiu ver a parte da monitoria? Eita, cara, você me lembrou um negócio importante. Não vi não. Pra gente, acredito que eu posso falar por mim, mas acredito que para a turma seja bem interessante também e bem urgente. Certo. Porque como eu venho da área pública, eu conheço pouquíssimo de física. Mais do que for necessário para passar no vestibular, etc. Então, para mim, seria bastante interessante a monitoria. Rapaz, você me lembrou e eu vou pedir desculpa aí, eu vou até deixar um recado aqui. Porque O senhor consegue procurar essa resposta para a gente até o final da semana? Tem pelo menos tinha um edital aberto, sabe? E aí, no caso, eu precisaria me inscrever. Eu, ser sincero com vocês, eu não me inscrevi, mas eu não sei qual é o prazo. É isso que eu preciso dar uma olhada, tá certo? Mas eu fico com essa resposta até a próxima semana, tá? A próxima aula de Eu dei uma olhada no cigarro, professor, ainda não tem nenhuma proposta ainda de monitoria não, só está aberta os editais ainda, não. O professor de uma área ainda se inscreveu assim, né, abriu para monitoria. É porque o edital, ele vai chamar qual é a disciplina que quer, né? Depois Isso. que for aprovado, aí é que vai ainda fazer a seleção dos estudantes para ficar monitorando aquela disciplina, certo, gente? Mas aí, para eu ter isso aí, eu preciso inscrever nesse edital. E aí, eu agradeço até a lembrança aí, Brasil. Viu? Pessoal, eu vou fazer o convite a vocês, claro, para quem quiser. Eu vou até colocar lá no chat o link desse evento que a gente está trabalhando hoje à tarde, né? Que tem a ver com o Dia Internacional da Mulher. Vou colocar aqui no chat e vou colocar... Professor, eu só ia perguntar uma coisa. O livro que o senhor deixou anunciar vai ser o livro, assim, do curso, vai ser baseado naquele livro ou o senhor vai colocar mais alguma referência ou algum outro autor, algum outro livro que a gente possa estudar? Eu vou colocar aquela do ensino médio que eu falei para vocês, que eu vou ser muito sincero com vocês. Vocês podem estudar pelo do ensino médio, tá certo? Como eu disse, eu não vou dar uma disciplina de física da graduação só por um livro de ensino médio, porque aí fica até feio para mim,
certo? Eu preciso dar alguma referência a vocês de um livro do ensino superior. Mas, no nosso dia a dia, para praticar, a gente pode trabalhar com esse do ensino médio. Mas aí é o que eu estou dizendo. Na parte matemática, eu não vou me aprofundar em derivada integral, não. Eu estou apresentando para vocês, porque eu acho que é o mínimo de um curso de graduação, né, uma disciplina difícil na graduação. É o mínimo eu apresentar alguns conceitos levando em conta o cálculo. Mas o restante, tá certo? A gente pode levar sim no nível de ensino médio. E claro, aquela ideia que eu disse para vocês de tentar trazer o máximo possível para a área de vocês. Eu achei até, gente, essa semana um livro Física para Ciências Agrárias e Ambientais, se não me engano. E eu até fiz o pedido, só que como vem pelo correio, ele vai demorar para chegar. Mas é uma referência que eu estou pegando para mim, inclusive para quando eu for ministrar aulas no colégio também, no curso técnico em agropecuária. Acho que é importante a gente contextualizar, né? E ter alguma coisa mais próxima da área da gente, tá certo? Mas aí de hoje a 8 a gente se encontra, certo? E aí a gente inicia com essa parte de forças realmente, tá bom, pessoal? Tá o link aí no chat, eu vou colocar também lá no WhatsApp. E aí eu faço o convite sim para que vocês participem. As discussões hoje pela manhã foram muito importantes, né? Falas muito importantes, atuais, e acho que a gente precisa discutir, inclusive, não só a nível de palestras assim, mas nas nossas disciplinas mesmo, né? Trazer isso para o nosso dia a dia, tá certo? Deixo aqui meu abraço, se cuidem, a pandemia não acabou, tá? E até a semana que vem. Beleza, pessoal? Um abraço. Tchau, até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu, professor Rodrigo. Boa tarde. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Pessoal, eu entrei com aqueles 10 minutos que eu fiz chamado no início? Eu comentei rapidamente, Rodrigo, que eu vou disponibilizar umas atividades e a contabilização da presença de vocês eu vou fazer pela entrega das atividades, tá certo? Então, próxima semana eu já pretendo deixar uma e, bom, aí a data de entrega fica, eu vou definir depois, tá certo? Mas aí a presença de vocês aqui é importante no sentido de tirar dúvidas, né? De acompanhar e de, inclusive, aproveitar o tempo da aula para assistir a aula mesmo, né? Mas eu vou contabilizar pela atividade, tá certo? Beleza, valeu, gente boa. Valeu, boa tarde.